Olá, estivemos a ver anteriormente aquilo que seria o critério de marcação entre o conhecimento científico e aquilo que não é exatamente conhecimento ou que nem sequer é exatamente ciência. Nessa aula, nós começámos por ver algumas características do conhecimento científico. Temos aqui então os slides que apresentamos. Penso que não vale a pena estarmos a rever todas essas características. Temos aqui só duas, penso eu, que eu gostaria de repisar. Uma delas é dizer que o conhecimento científico é sistémico. Isto quer dizer apenas que, sendo a ciência formada não por uma única área, por várias áreas possíveis, como por exemplo física, química, biologia, etc., essas várias áreas são mais ou menos interdependentes umas das outras, influenciam-se umas às outras. Por vezes aquilo que é o desenvolvimento numa área como a física vai levar a avanços numa área como a química, ou vice-versa. E aquilo que se utiliza na química, que se descobre na química, pode ser de grande interesse para depois estudar a biologia ou até a paleontologia, a história, etc. Portanto, as várias áreas não são propriamente fechadas, são interdependentes, comunicam entre si. E o sistema quer dizer que são várias partes que funcionam em conjunto, dependentes umas das outras. Uma outra característica da ciência que talvez não seja muito frequente falar-se dela é ser revisível. Revisível significa apenas que qualquer hipótese ou qualquer teoria podem ser reanalisadas, os seus factos ou as suas premissas podem ser revistos, pode até ser substituída por uma outra teoria melhor do que aquela. Portanto, penso que não vale a pena falar sobre as outras, mas vale a pena falar agora disto, que é então o que é isto de um critério de demarcação entre conhecimento, não conhecimento, entre ciência, não ciência ou pseudociência. Temos aqui alguns exemplos, como por exemplo áreas que trabalham os mesmos problemas, mas de uma maneira muito diferente, que oferecem soluções muito diferentes. Temos, por um lado, a física, que uma parte da física que permite explicar como é que surge o universo, como é que é estruturada a realidade, e isso é uma questão para a qual também a religião tem, ou a teologia, se quiserem, tem uma resposta. Só que a maneira como a teologia ou a religião respondem ao problema da origem ou da formação da realidade como nós a conhecemos, tem uma estrutura muito diferente daquela que é da ciência. A ciência da física vai buscar uma explicação baseada em observações que faz, no concreto, digamos assim, na realidade, enquanto que a teologia e a religião vão muitas vezes fazer uma narrativa de como há alguma divindade, que é uma espécie de pessoa sobrenatural, com um poder imenso, de como essa divindade pegou na realidade e a transformou à sua medida, ou como a criou a partir de nada. Um outro paralelo que nós podemos ver aqui é entre, por um lado, a psicologia e a astrologia, que parecem coisas muito diferentes, não é? Mas, na verdade, elas têm um objetivo comum, que é tentar explicar os comportamentos e as personalidades das pessoas. Porquê é que este indivíduo tem esta personalidade? Porquê é que ele faz isto em determinado momento? São também duas abordagens muito diferentes. Até que ponto é que a psicologia tem boas razões para nos dar uma determinada explicação? Nós vamos ver, é uma ciência que tem sido estudada desde há 100 e tal anos para cá, que faz um percurso gradual de teoria para teoria, em que há múltiplos cientistas a comunicar uns com os outros e a desenvolver a teoria gradualmente, enquanto que, por outro lado, temos a astrologia, que não faz propriamente uma explicação clara, que diz-nos que, de alguma maneira, que não se percebe muito bem porquê, os planetas ou os astros influenciam a vida das pessoas. Podemos confiar em alguma delas com a nossa vida? Será que queremos isso? Estaremos dispostos a apostar a nossa vida numa pseudociência em vez de uma ciência?
estas questões não são propriamente questões teóricas, são questões teóricas, mas são questões que têm uma aplicação prática. E daí, se calhar, ter alguma importância estarmos a falar sobre isto. Este slide que nós temos agora aqui, eu penso que não vale a pena falarmos sobre ele. Estamos a fazer uma comparação entre características que achamos que são as da ciência e outras da pseudociência. Algumas talvez possam ser partilhadas entre os dois, como o ser explicativo, o ser preditivo, mas será que essas explicações têm o mesmo valor, têm o mesmo fundamento? Será que as previsões feitas por cada uma delas são tão fiáveis uma como a outra? Vamos deixar esta questão em aberto. Destes critérios de demarcação que nós tínhamos visto, tínhamos aqui dois grandes critérios que são abordados por Popper. Um deles é um critério mais antigo, que vem pelo menos desde David Hume e que Kant trabalha com um pouco mais de detalhe, que é o critério da objetividade ou da verificabilidade. O que é este critério? É dizer apenas que para nós podermos aceitar uma proposição como sendo algo que nos dá alguma informação, algum conhecimento, essa proposição tem que poder referir-se à realidade e tem que poder ser confrontada com a realidade. Se eu não puder confrontá-la, então não posso dizer que ela me diga alguma coisa, ou que seja, sobre algum facto. Este critério para nós é óbvio, não é? Acho que toda a gente concorda que para haver conhecimento tem que haver objetividade, tem que haver o reporte a factos. Mas se formos analisar com alguma atenção, sobretudo quando passamos para teorias, este critério não é tão bom como parece à primeira vista. Este critério, inclusivamente para proposições, para algumas proposições, também não é assim tão bom como pode parecer à primeira vista. Vamos imaginar que temos uma proposição, como o exemplo que demos, a afirmação: não existe vida inteligente na galáxia Andrómeda, que fica assim a uns milhares de anos-luz de distância. Só para pensarem bem, do sistema solar até ao próximo sistema solar, digamos assim, até à estrela mais próxima, são 4 anos-luz. Agora, esta estrela está no meio de uma galáxia e estamos a falar do outro ao lado. Portanto, é uma distância brutal. Será que podemos verificar se existe vida inteligente na galáxia Andrómeda? É muito difícil, a não ser que eles contactem diretamente connosco. Se houver vida inteligente, isto nunca pode ser provado como verdadeiro ou como falso. Portanto, é muito remota a possibilidade, ou se calhar é impossível, de verificar uma frase destas. Mas o problema é que o critério de Hume e Kant deixa estas frases passarem. Este critério não consegue filtrar este tipo de frases. Uma outra desvantagem grande que tem a ver com o problema da indução, que nós já tínhamos visto com David Hume. E qual é essa desvantagem? O que acontece muitas das vezes quando vamos utilizar o critério da verificação, da verificabilidade, melhor dizendo, ou o critério da objetividade, é que quando se trata de fazer a verificação, sobretudo de teorias e de hipóteses, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, por muitos factos que confirmem a nossa hipótese ou a nossa teoria, esses factos nunca conseguem fazer uma prova completa dessa teoria ou dessa hipótese. Para além de que, muitas das vezes, acabamos por selecionar apenas os factos que nos interessam e descartamos os outros. Bom, então, devido a estes problemas de dificuldade de fundamentar uma teoria, de evitar a tendência para escolher determinados dados em vez de outros, de descartar aqueles que não interessam, Popper acaba por vir com um critério diferente daquele de Kant. Será muito diferente. Eu pessoalmente acho que estamos a falar do mesmo critério, mas simplesmente adaptado, por um lado, para nos tornar um pouco mais conscientes do problema da, da indução, da dificuldade de uma forma indutiva, fundamentar uma teoria ou uma hipótese.
Popper quer chamar-nos a atenção para isso e, ao mesmo tempo, vai dar-nos também alguma pista sobre como é que ele acha que se deve fazer a fundamentação de uma teoria. Então, o que é que ele faz? Eu acho que, basicamente, o que ele faz é virar um bocado as coisas do avesso. Um bocado como este saco de plástico, não é? Nós temos aqui, eu pego nele e faço-lhe isto. Temos o mesmo saco, simplesmente o que estava dentro passou para fora, o que estava fora passou para dentro, mas estamos a falar da mesma coisa. Eu, pessoalmente, acho que é um bocado isto, a diferença entre falsificabilidade e verificabilidade. No fundo, nós estamos aqui a falar de um critério de objetividade em qualquer um dos casos. Agora, qual é a diferença? É que Popper está sempre com a cabeça a pensar que ele vai ter que fundamentar teorias e hipóteses científicas de uma forma convincente. E sabe que não é possível e não faz muito sentido estarmos a partir para como é que se diz, a atitude de tentar fundamentar cada teoria com mais factos, mais factos, mais factos, quando na verdade esses factos não vão torná-la mais provável. São simplesmente a confirmação do que já se tinha visto, mas que não, se calhar não adiantam melhor a prova dessa teoria ou dessa hipótese científica. Então o que é que Popper faz? Uma vez que, acrescentando mais factos, não se melhora o fundamento da teoria, o que ele vai tentar fazer é exatamente o contrário, que é, vamos à procura de factos, não que confirmem a teoria, mas que destruam a teoria. Faz sentido? À primeira vista não faz, mas na verdade faz muito sentido. Porque o que é que ele vai à procura? Ele vai à procura dos pontos fracos das teorias, dos pontos onde poderá haver algum problema, vai à procura de contra-exemplos e vai, como é que se diz, usar todas as possibilidades de destruir aquela teoria. Tudo aquilo que seja possível usar naquele momento para destruir a teoria. Ora, se ele, utilizando todas as ferramentas, todos os meios, deixar a teoria ou a hipótese científicas da mesma, sem serem destruídas, quer dizer que, por muito que se tente recusá-las, elas não são recusáveis. Ou seja, não há razões para acreditar que elas não sejam boas. É essas razões para acreditar que não sejam boas que ele vai à procura. Se ele não as encontra, então quer dizer que neste momento, sendo as melhores explicações possíveis, são também boas explicações, são bastante aceitáveis, porque não se conseguiu mostrar que elas são más. E então, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer não é provar uma coisa que não se pode provar, uma teoria através da acumulação de mais dados, como sugeria Kant e sugeria Hume, mas tentar chegar à conclusão que uma teoria é provável descobrindo que não há maneiras de a falsificar. Nós tentamos todas as maneiras, mas não conseguimos, então a falsificação resultou na descoberta de que aquela teoria é muito provável. Desvantagens que isto pode ter. Não há assim grandes vantagens, na verdade. Eu pus aqui as palavras ao contrário, não sei se repararam. Portanto, nós conseguimos recusar proposições que não são objetivas, mas, por outro lado, também conseguimos evitar, e aqui peço desculpa que está um erro no slide, conseguimos evitar algumas afirmações que não são inverificáveis, que era o que se passava com Kant, e conseguimos evitar também a tendência